Projeções para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos aí jogos importantíssimos neste meio de semana, que marca aí essa sequência frenética de jogos entre meios e fins de semana do Campeonato Brasileiro, parando apenas na penúltima rodada do campeonato, na 37ª rodada, e uma folga aí para as equipes trabalharem para o último jogo da competição, o último jogo do ano para muitas das equipes que estão na parte de baixo da classificação. E é sobre a parte de baixo que estamos aqui para destacar alguns pontos a respeito dos jogos de hoje, né, e dos jogos também de amanhã, um jogo amanhã à tarde, um jogo amanhã à noite, dessas equipes que estão aí na luta pelos últimos pontos para permanecerem na elite do futebol brasileiro. E a rodada de hoje já começa com Vasco e Atlético Paranaense. Vamos seguindo aqui uma ordem cronológica, onde o Vasco é a primeira equipe a entrar em campo e enfrenta um Atlético Paranaense que, mesmo com essa boa fase, vivenciando a Copa Sul-Americana, uma equipe muito bem treinada pelo técnico Thiago Nunes, mas enfrenta um Vasco e outro empecilho dentro da competição: vencer fora de casa. Vencer ou empatar fora de casa é uma barreira muito grande que a equipe paranaense tem, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa Sul-Americana. Não consegue de jeito nenhum. Eu acredito que a classificação do Atlético Paranaense das quartas para a semifinal da Sul-Americana foi justa, porque conseguiu uma vitória fora de casa frente ao Bahia na Fonte Nova. Acabou perdendo em casa, né? Se relaxou diante do resultado e teve que ir para os pênaltis ainda para ratificar a vaga à próxima fase. Mas, em se tratando de jogo longe da Arena da Baixada, a equipe encontra sérias dificuldades, mas hoje encontra um alento. Um Vasco que não terá suas principais peças em campo, provavelmente. O Maxi Lopes ainda é dúvida, o Iago Pikachu está fora e o Martin Silva também está fora. De gol, a gente pode até dizer que tem uma carência que pode ser suprida à altura, no caso do Fernando Miguel. Mas Iago Pikachu e Maxi Lopes são duas peças fundamentais para esse momento que o Vasco está querendo sair. E hoje o Vasco tem um risco iminente, né, de hoje e amanhã de já entrar nessa zona do rebaixamento, e explicaremos por quê. Então eu acredito que nessa partida aí o Vasco vai ter dificuldades, porque o Atlético, mesmo atuando fora de casa, tem mais qualidade, né, e conta com esses desfalques, mas não tirando, claro, as chances do Vasco de sair dessa zona incômoda, de chegar aos 41 pontos contra uma equipe que, fora de casa, volto a repetir, perdeu para os principais concorrentes da parte de baixo da classificação. Já esteve na parte de baixo da classificação o Atlético Paranaense. Aí depois da troca de treinador, a saída do Fernando Diniz, a chegada do Thiago Nunes, ela foi fundamental para que o Atlético desse um up na sua campanha dentro da Série A. Então, um jogo difícil. O Vasco da Gama terá pela frente aí o Atlético Paranaense às 6h30, horário do Recife, e vale a pena para o torcedor do esporte acompanhar esse jogo, sem dúvida alguma, ficar torcendo, claro, para o outro rubro-negro, no caso o rubro-negro paranaense, para que ele consiga chegar a um bom resultado e atrapalhar os planos do Vasco de saída da parte de baixo. Aí vamos para os confrontos nordestinos da rodada. Temos aí Bahia e Ceará, jogo às 8 da noite na Arena Fonte Nova. Ceará na parte de baixo da classificação, com chances de, quem sabe, até surpreender o Bahia. Confronto que inclusive já aconteceu neste ano nas semifinais da Copa do Nordeste, onde na junção dos 180 minutos a equipe do Bahia sagrou-se vencedora, chegando à final do torneio contra o Sampaio Corrêa. Mas o Ceará vai tirar como exemplo esses jogos que foram disputados. Claro que são recortes diferentes, mas a gente percebe que a equipe do Ceará necessita bem mais da vitória do que o próprio Bahia. O Bahia está no meio da classificação, 41 pontos. Caso uma vitória, chega a 44 e praticamente tira aí todas as suas chances de cair para a segunda divisão. Isso aí é notório, o Bahia vem fazendo uma boa campanha e deve ratificar isso aí, porque eu acredito que mesmo o Ceará também apresentando um bom futebol, muito fruto de um trabalho muito bem feito do técnico Lisca, mas o Bahia tem um sistema bem mais consolidado e também não tem mais competições em disputa, estava na Copa Sul-Americana, agora é foco total no Brasileiro, para tentar retornar à próxima Copa Sul-Americana, porque é muito rentável para os cofres da equipe do Bahia.
seria também um dos objetivos do Ceará se ele tivesse uma campanha bem mais favorável. Mas é o que o Ceará também almeja, caso consiga aí os seus objetivos de forma antecipada. Nas últimas rodadas ele vai buscar a devida pontuação para ficar ali naquele hall de equipes que participam dessa próxima competição internacional. Em relação a Sport e Vitória, para mim é o jogo mais decisivo da rodada em termos de Z4. O Vitória está em 18º com 35 pontos, o Sport é o 16º com 37 pontos. Duas equipes muito parecidas, né, em pontos, em número de gols, em defesas mais vazadas. São equipes que estão muito parelhas. Essa é que é a palavra. Eu acredito que o Sport leva uma ligeira vantagem nesse confronto por atuar em casa, diante de seu torcedor, por ter acertado a defesa nos últimos jogos. Nas duas últimas partidas o Sport não tomou gol, Ceará e Fluminense. E a equipe do Vitória continua tomando gols, continua com a instabilidade, e isso pode ser um ponto decisivo para essa partida. Eu acredito na vitória do Sport, mesmo tendo a certeza de que o Vitória virá para Recife, já está na capital pernambucana para vencer, para sair com os 3 pontos, para dar um alento nessa classificação, porque os próximos jogos do Vitória eles serão decisivos e muito difíceis pelas pretensões que o Vitória tem na classificação. Vitória enfrenta Atlético Paranaense, enfrenta Grêmio, Cruzeiro e tem o último jogo contra o Palmeiras na Arena do Palmeiras. Então não tem muito o que fazer, é vencer o Sport ou assinar uma carta de rebaixamento. Por isso que eu vejo um Vitória, né, uma equipe hoje centrada em busca do resultado. Porque caso não consiga o resultado, o rebaixamento vai ficar bem mais próximo, assim como aconteceu com o América Mineiro no último final de semana. Então o Sport hoje, vencendo, chega a 40 pontos, ainda não vai dar aquela folga da zona do rebaixamento, mas dá um respiro bem maior do que os últimos respiros que o Sport vem dando nas rodadas anteriores, a qual saiu aí da zona do rebaixamento. Tanto contra o Ceará, como também da equipe do Fluminense, o empate conquistado no Maracanã. Amanhã teremos 2 partidas finalizando esse campeonato da parte de baixo da classificação. Chapecoense e Botafogo jogam aí na Arena Condá, jogo às 4 da tarde. A equipe da Chape tem aí esse jogo como fundamental para arrancar uma sequência boa de pontos, né? Lembrar que a Chapecoense aí logo em seguida tem um jogo contra o Grêmio, mas quer focar nesse jogo do Botafogo para chegar a 40 pontos. E quem sabe até contra o Sport, no outro meio de semana, consiga os seus objetivos, ficando aí com 43 pontos, uma vitória aí, quem sabe. Mas é um jogo complicado porque o Botafogo também venceu um jogo grande, venceu o Flamengo. O Flamengo estava na busca, ainda está na busca pelo título para mim, mas foi um baque muito grande e afastou consideravelmente do Palmeiras. São 6 pontos agora de diferença, restando 5 jogos. Uma missão muito dura, mas que a pontuação ela ainda permite que o Flamengo possa encostar, mesmo o Palmeiras tendo aí adversários suscetíveis a sair de campo vencedor. Então acredito que por esses prognósticos vai ser um jogo bastante equilibrado. Não mais que Sport e Vitória, mas a necessidade da Chapecoense de sair da parte de baixo, bem como também a necessidade do Botafogo conquistar os seus últimos pontos para se safar dessa situação. Claro, levando em conta sempre que o Botafogo ainda tem um confronto em casa contra o Paraná Clube. E diferente do América Mineiro, acredito que o Botafogo deva fazer a sua parte, jogando diante do seu torcedor para chegar aos 44 pontos e aí já selar esse fico na Série A do ano que vem. E a última partida da zona do rebaixamento para fechar, Internacional e América Mineiro. É a partida mais complicada de todas as equipes que estão disputando aí essa zona do rebaixamento, essa parte de baixo. Vai ter muitas dificuldades, vai ser um jogo muito difícil. E eu acredito na vitória do Internacional, pela briga pelo título, pelo que o Inter vem apresentando nos últimos jogos, de não querer desgarrar do Palmeiras para que não tenhamos um campeão antecipado. E jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, acredito que o Inter tem plenas e totais condições de sair com os 3 pontos. No América, é aquilo que a gente destacou. Poderia hoje estar com 37 pontos, mas acabou perdendo um jogo que ninguém no Campeonato Brasileiro acabou escorregando em casa para o Paraná Clube. Essa foi a gota d'água. E para mim, o rebaixamento do América está bem claro, infelizmente, mesmo com a troca do treinador. É uma equipe que lutou bastante durante o campeonato,
mas que eu lembro bem num recorte de meio de competição, o América estava com 34 pontos no meio da classificação. Hoje o América ainda tem os mesmos 34 pontos na zona do rebaixamento. Então estagnou, não consegue mais vencer. E contra o Internacional não será Givanildo Oliveira, não será esse elenco que vai tentar uma proeza enorme de vencer a equipe colorada jogando fora de casa. Se conseguir, o América com certeza vai se credenciar como uma das equipes que vão brigar até o fim em busca dessa permanência na primeira divisão. Muita gente pode estar estranhando, por que não colocou o Corinthians nessa briga? O Corinthians tem aí um jogo hoje contra o Cruzeiro, a equipe do Corinthians tem jogos dificílimos fora de casa, mas tem 2 partidas em casa contra Vasco e Chapecoense. Não é garantia de vitória, mas eu não sei como vem esse Cruzeiro para hoje à noite. O Cruzeiro pode muito bem não ter o mesmo foco de conseguir a vitória e não sei se dá margem para o Corinthians, mas o Corinthians vem bem mais focado para essa partida em busca dos 3 pontos para se safar dessa situação e chegar a 43. 43 o Corinthians já pode chegar na próxima rodada podendo enfrentar o Vasco em casa e conseguir o resultado. Para quem empatou com o São Paulo, que vinha numa melhor fase, atuando em casa contra o Vasco da Gama, num jogo bem mais suscetível, o Corinthians tem bem plenas chances de chegar a essa pontuação e tirá-lo aí dessa zona incômoda. Acredito que o Corinthians não entra nesse rol, mesmo possuindo partidas complicadas. O Corinthians tem Cruzeiro fora, Atlético Paranaense fora, Grêmio na última rodada fora e em casa tem Vasco e Chapecoense. Então são jogos duros. Jogos diretos, inclusive, quando o Corinthians atua como mandante. Mas ainda é muito cedo para dizer que o Corinthians tem essa luta contra o rebaixamento num risco iminente. Eu acredito que não. Eu acredito que são das equipes de 38 pontos para baixo. Agora, claro, essa rodada vai dar um norte muito grande em relação ao Corinthians, se ele vai ter as devidas condições de permanecer na primeira divisão ou se ele vai lutar mesmo para não cair. Principalmente na próxima rodada. Escorregando contra o Vasco, o risco de um novo escorregão contra a Chapecoense é bem maior pelo que a Chapecoense fez contra o Santos na última segunda-feira no Pacaembu. Então é isso, não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações e, claro, dando like nos nossos vídeos. Vamos acompanhar essa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada emocionante que promete muitas definições na parte de baixo da classificação e estaremos aqui com mais destaques e também nas nossas redes sociais. Forte abraço a todos, até a próxima, tchauzinho!